Tá, este daqui acho que foi pedido. E vamos ver do que se trata. O hotel onde a minha mãe trabalhou. E está atualizado, é isso. Olá, Ana e assombrados. Tenho 26 anos e sou de Pernambuco. Sou muito fã do canal e amo o trabalho de vocês. Parabéns! Acompanho vocês desde os primeiros relatos aqui e desde o sobrenatural.org. Muito obrigada. Eu uso um pseudônimo igual ao Sr. Fulanesto. Ah, tá. Acho que eu li esses dias aqui, ó. Me chamarei de A Amadora e trouxe mais um relato para vocês. Não sou escritora profissional, apenas uso a escrita para me expressar. Pode ler o relato tranquila, pois não haverá nomes. Muito obrigada. Quem me contou esse relato foi a minha mãe. Ela é um relato longo até, gente. Ela é a pessoa mais medrosa que conheci quando se trata assim de sobrenatural. A minha mãe trabalhou durante 9 anos em um hotel daqui de Pernambuco. Hoje esse hotel está fechado, pois faliu. Mas já foi um hotel muito bom. Há muitos anos atrás, esse hotel hospedava artistas nacionais e internacionais. Minha mãe sabe sobre várias fofocas envolvendo famosos que já passaram por esse hotel. E do nada o hotel foi despencado. Ele tinha um dono e foi vendido para outro dono e esse novo dono não soube administrar bem. Infelizmente o hotel faliu. Hoje ele está abandonado e todo pichado. Minha mãe diz que nunca viu nada anormal, só escutou algo algumas vezes. Mas algumas amigas camareiras dela, amigas camareiras dela, e alguns seguranças relatavam ouvir e ver várias coisas ali. Uma vez a minha mãe disse que um segurança noturno escutou o piano tocar, mas a sala que ficavam os instrumentos estava fechada. Então o segurança foi até essa sala para conferir. Quando ele abriu a sala, estava com as luzes apagadas e quando ele acendeu, não tinha ninguém. Ele voltou para o lugar que ele estava antes e novamente escutou o piano tocar, como se estivessem tocando uma música mesmo. E ele foi conferir novamente. E mais uma vez não tinha ninguém. Então ele voltou para o lugar em que estava e decidiu ignorar o som do piano, pois ele já sabia se tratar de algo sobrenatural. Olha só. Outra vez, uma amiga da minha mãe, que era camareira, disse que estava no corredor, passando pano no chão. Cada camareira era responsável por um andar. E nesse andar só tinha essa camareira. Ela estava espremendo o rodo ali quando passou por ela uma mulher, que ela nunca viu, vestida de camareira também. A mulher olhou para ela e sorriu. E quando a camareira olhou para trás para cumprimentar, não havia mais ninguém. Foi coisa de 1 segundo. Não dava tempo dela abrir a porta e já fechar sem a camareira ver. E mesmo assim, se ela tivesse entrado em algum quarto ou entrado no elevador, iria fazer barulho. A amiga da minha mãe disse que sentiu um calafrio enorme e foi para o andar de cima correndo para contar para minha mãe. Na maioria das vezes, a minha mãe era responsável pelo andar 8 e a amiga dela pelo andar 7. E diziam que esse tal andar de número 7 era o mais mal assombrado. Às vezes, as camareiras tinham que trocar de andar e era uma briga, porque nenhuma queria ficar no 7º andar. E às vezes tinham que fazer sorteio para ver quem é que ia ficar nesse andar. Quando era a vez da minha mãe, ela dizia que passava o dia todo fazendo oração. Ela nunca viu nada. O máximo que ela viu foi um tubarão na praia quando ela olhou pela janela do quarto. Ah, lá na praia, assim, olhou pela janela e tinha um mas então não é nada de sobrenatural. Ok. Outra coisa bem intrigante foi o que um segurança noturno contou. Ele disse ter visto uma mulher de vestido branco ir em direção a um lugar que era proibido para hóspedes. Ele foi atrás e quando ele entrou na sala que a moça havia entrado, não tinha ninguém. E detalhe, ele viu a mulher entrar na sala, mas quando ele foi entrar, a porta estava trancada. Ele teve que abrir com a chave para poder entrar e ver que não tinha ninguém. Ele pediu para o rapaz das câmeras de segurança verificar,
mas ele não viu nada, não viu mulher nenhuma, apenas viu segurança andando sozinho ali. Aconteceram várias coisas que a minha mãe não lembra, mas no geral, algumas pessoas que trabalhavam nesse hotel escutavam alguém assoviando ou dando psiu, e quando eles olhavam não tinha ninguém. Escutavam vozes chamando por eles e muitas vezes estavam sozinhos nos corredores ou dentro dos quartos. Viam vultos, pessoas que em segundos sumiam, a sala de música que tocava sem ter ninguém lá dentro e também ouviam passos. Várias vezes algumas camareiras ouviam passos e quando olhavam, ninguém. Só escutavam os barulhos dos sapatos ou de salto alto. Esse negócio de assovio e do psiu acontecia muito por lá. Muita gente ouvia e quando olhavam, ninguém. Minha mãe já chegou a ouvir justamente esse psiu. E quando ela olhava, não tinha nada. Ela corria para os outros andares onde estavam as amigas dela. Agora eu vou contar a última história para encerrar o relato, que aconteceu no 7º andar. Minha mãe, aquela semana, estava responsável pelo andar de número 7. Ela disse que um senhor, de aproximadamente uns 60 anos, se hospedou lá. Ele era muito simpático com os funcionários. Ele era de outro estado e veio a Pernambuco a trabalho. A minha mãe arrumou o quarto dele algumas vezes. Ela tinha ido ao quarto dele mais cedo e ele falou para ela ir arrumar o quarto à tarde. Então ela deixou o quarto dele para ser o último do expediente dela. Perto de largar, ela foi ao quarto do senhor fazer a arrumação. Tinha a placa lá de que ele queria a arrumação. Quando ela entrou, ele estava dormindo. Ela o chamou várias vezes e nada dele acordar. Então ela foi embora para não incomodá-lo. Ela deixou o serviço e foi para casa. Ela trabalhava lá das 8 da manhã até as 4:30 da tarde. No dia seguinte, ela estava de folga. Estava em casa assistindo TV e foi anunciado no noticiário da parte da noite a morte de um empresário. Disseram o nome dele, a idade, o lugar que ele morava. Não disseram o nome do hotel em que ele estava hospedado, mas disseram o andar. E era o 7º. E minha mãe ficou na dúvida se o homem da foto era o senhor que ela tinha falado no dia anterior. Nessa época ainda não existia o WhatsApp e minha mãe não tinha rede social ainda. Então só no outro dia ela ficou sabendo. No outro dia, quando ela foi trabalhar, na sala dos funcionários, as fofocas sobre o assunto rolavam solta. A morte que apareceu no noticiário era realmente o senhor que a minha mãe pensava. A fofoca que eu vou relatar agora ficou só entre os funcionários do hotel. Ninguém mais ficou sabendo, mas agora vocês todos sabem. Uma das camareiras disse para minha mãe que a camareira noturna contou que estava fazendo a ronda de madrugada normalmente. E no quarto desse senhor tinha uma placa de que ele queria arrumação. E quando ela entrou no quarto desse senhor, ela o viu em pé ao lado da cama. E ele disse para ela ir embora, porque ele não ia querer arrumação. Então ela saiu e continuou o trabalho dela. Depois ela deixou o trabalho, que era acho que ela trabalhava até no turno da noite. Então ela deixou o trabalho ali às 6 horas da manhã e foi para casa dela. Umas 11 da manhã, alguém foi procurar por esse senhor no hotel, pois disse que ele não havia comparecido à reunião de negócios e nem atendido às ligações. Foram até o quarto, bateram e nada dele abrir. Então o segurança entrou e o senhor estava morto em cima da cama. E de acordo com a perícia, ele morreu por algum problema no coração. A morte foi entre as 4 e as 5 da tarde daquele dia, que a mãe o tinha atendido pela última vez. Então, quando a minha mãe foi falar com ele, ele já estava morto. Ela acha que fazia poucos minutos que ele tinha falecido, porque o último turno era 4:30, né? Ela ia embora às 4:30. Então, pouco antes de ir embora, né? Por volta ela foi lá. Então, ela acha que fazia poucos minutos que ele tinha falecido, porque ela chamou, ele não acordou.
Então é bem provável que a camareira que falou com ele horas depois, de madrugada, tinha na verdade falado com o espírito dele. Porque ele estava. Se ele morreu entre 4 e 5 da tarde, a camareira da noite viu o espírito dele em pé do lado da cama. Mas o corpo não estava mais lá? Que hora que achou o corpo? Não sei. Ou ela não sabia. Enfim. Foi aí que o pessoal começou a ter mais medo ainda do 7º andar. O pessoal que trabalhava no hotel eles não duvidaram da camareira, pois já sabiam que aquele hotel era mal assombrado, principalmente aquele andar. Esse é o relato da vez, pessoal. Quando eu tiver mais novidades, mandarei mais relatos. Um beijão para você, Ana, para sua família e para todos que estão ouvindo o relato. Agora é só para mim, dá licença. Ah, tá. Ok, um beijo para você, muito obrigada. Então, mas por que esse 7º andar é super assombrado? Só por conta de assombrações que tem preferência pelo 7º andar? Ou tem alguma coisa ali que vitimiza as pessoas? Que sei lá, alguma força ali que leva as pessoas a ficarem presas, sei lá. Por que no 7º? Aconteceu alguma coisa ali no passado que deixou o negócio pesado? Eu não sei. Deixa eu dar beijinho aqui.